política que a gente não tinha em outros períodos, né? Então isso também faz diferença na manutenção da institucionalidade. Gente, é melhor hoje, assim. Eu vou usar a frase... Nossa, agora vamos colocar muito na esquerda agora, que eu vou usar a frase do Gramsci. Eu tenho o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, assim. Como que é? O otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Porque eu quero que o mundo seja melhor, mas eu sei que na materialidade as coisas não vão ser como eu gostaria que fosse. A estatística não ajuda, E né? tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que olhando como historiador, eu gosto muito de fazer essa análise de longo prazo do historiador, que a gente consegue ter um olhar de longo prazo, longuíssimo prazo, né? Tipo assim, o mundo no Neolítico, sabe? Até hoje, você consegue ter um olhar Não tão maior. longo prazo assim, Jean. Calma lá com os períodos. Continentes Unidos. Longo prazo da história dos seres humanos homo sapiens. Melhorou? Melhorou. Tá bom. que é a questão de que, assim, tudo bem, as coisas hoje talvez não estejam como deveriam e muitas coisas se perderam. Muitas coisas se voltaram. Mas, às vezes, a gente se pega olhando num recorte tão pequeno que quando a gente olha a maior prazo, talvez tenha uma esperança maior. No sentido de... por exemplo, a análise brasileira. A gente acabou de olhar a República Brasileira como um todo. No momento que você começa a analisar a República Brasileira do golpe até agora, a sua percepção sobre como as coisas funcionam e para onde elas podem caminhar é muito diferente do que quando você tenta analisar a República Brasileira desde, 2002 para cá. Certo. Porque você percebe que existem elementos maiores diferentes. Então, assim... Muito legal. Se você estuda só um pedaço, você corre o risco de se iludir com aquele pedaço. Exato. Né? Então, quando eu acho para um olhar maior, eu acho que existe uma possibilidade de crescimento maior e eu acho que o futuro tem como mudar assim, eu acho que tem como construir mais. Mas para isso, e aí agora eu vou para a parte mais opinativa, eu acho que a questão da representatividade, ela cada vez mais mostra-se nos seus limites. No sentido de, cara, acho que quanto mais a gente percebe na cultura brasileira, mais a gente percebe que colocar a nossa mudança em representantes e falar assim, ó, ele resolve, se mostra cada vez mais impossível. Cada vez mais impossível, porque assim, a gente tentava e a gente percebe que existem limites enormes ligados à questão da representatividade. Seria ótimo resolver os problemas apertando o botão na urna. E indo embora. Seria ótimo. Então assim, só que aí ao mesmo tempo é necessário que a gente tenha essa consciência de fazer as coisas na coletividade. Só que a gente não tem mais como construir tanta coletividade no mundo. Então a gente precisa voltar a construir coletividade. Todo mundo mora em apartamento, você não sabe nem quem é teu vizinho de porta. Tá num ponto muito foda. Sacou? Então Mas assim... vocês não acham que o cenário global é um cenário muito tenso e isso pode reverberar aqui? Sim, principalmente a curto prazo. As big techs, a individualização Então, de tudo cara, e tudo. Isso vai rolar. Então, a assim, curto prazo vai é ser péssimo. muito tenso. não vai. falta Eu problema. acho que é uma quebra de paradigma e depois vem a bonança. Mas a gente tem aí... Isso se o planeta não explodir até lá. Porque ano que vem a gente tem Eleição. eleição. Vai ser um inferno. Nossa. E aí eu acho que uma coisa Inteligência que... artificial? Nossa. E eu vou voltar até pro básico, tô nem falando de inteligência artificial nem nada disso, assim. Uma coisa que a gente não faz, que a gente tem que fazer é saber, antes de votar, a biografia do candidato, ler plano de governo, Lê plano de governo. abrir portal da transparência e ver quem é. Eu Tá me só sei entendendo? que os caras vão estar sentados aqui. E a gente nem sabe, tipo assim, as pessoas nem sabem. Às vezes as coisas que eu ensinava na escola, eu falava, gente, você sabe que o candidato a prefeito, ele tem promessas que ele faz, não é o que ele fala, tá escrito, A política registrado. partidária. Ah, Que partido é esse? Que se dane o partido dele. Como que se dane? O partido dele depois na Câmara vai ter voto ou não? Então, se você não se tem importa o com o quociente partido... eleitoral. A você maioria tá dos moscando. candidatos do Legislativo brasileiro não foram eleitos com os seus próprios votos. Não. É. Por isso, inclusive, que o partido Cara, busca gente famosa, gente que gera Tem voto. deputado que tem 5 mil votos, que toma decisão que impacta a vida de todo mundo. O cara teve 5 mil votos ali na cidade Então, dele. só que a gente não para pra entender como é que funciona o sistema, entendeu? Ao mesmo tempo, a gente também não sabe que todas essas pessoas podem e devem te ouvir. Tem e-mail, tem telefone. Se você quiser marcar, ir lá, sentar no gabinete dele, botar o dedo na cara e falar, irmão, por que você não votou nisso? Tu pode. Cara, você tá tocando um assunto assim, Lima Barreto, né? A gente não desenvolveu ainda muito bem a nossa cidadania. É isso. Você perceber como um ser 136 humano. anos depois, temos muito a desenvolver sobre cidadania. Cobrar, e cobrar mesmo. Tipo assim, Não é? lembrar quem você votou pra deputado, quem você Pois votou é, pra cara. senador, e cobrar o cara. Falar assim, ó, por exemplo, vai ter esse projeto de lei aqui. Irmão, você vai votar como? E Eu tem preciso outra saber, coisa. eu votei em você. E mudar? Pode mudar?
eu posso votar em alguém, não gostar do jeito que a pessoa governou e mudar, ou pra sempre eu tenho que votar naquela mesma pessoa, né, com uma porque eu tenho que escolha. ser fiel Isso a tem muito a ver ele. também com a questão de comunicação, porque como na internet Não, as é coisas porque são a pessoa já resolvidas, brigou você tem que tomar um tanto time. por Acho que a gente por tá esse enxergando igual político, que depois ela futebol. fica com vergonha. Eu torço pra esse, que se dane o que ele fizer, eu torço isso pra aí. ele até o fim. E é a ideia que eu também acho problemática que a gente tem no mundo hoje, onde todas as divergências precisam ser resolvidas. No sentido de, você pensa uma coisa, eu penso outra. A nossa conversa automaticamente vai ter que ser eu mostrando pra você como você tá errado até você mudar de ideia. E a gente precisa sobreviver junto. A E não solução tem não pode como. ser um dos dois morrer. A gente vive em coletividade. Né? Então, assim, é óbvio, existem coisas que não tem como falar, irmão, isso aí você tá falando um absurdo. Mas tem discordâncias pontuais que elas vão existir, porque você é um ser humano, eu sou outro ser humano, você tem uma história, eu tenho outra história, você pensa um futuro, eu penso outro. Tá tudo bem. E a gente pensar essa coletividade pode mudar de ideia, mas tem que cobrar, tem que pensar, enfim. Eu acho que falta exercer essa cidadania. E digo mais, eu acho que exercer essa cidadania também a gente não exerce porque não é de interesse de quem está lá exercendo ela por a E gente. Darcy Ribeiro, né? Vamos Entendeu? deseducar É esse isso. povo e ficar assim. Eu acho que esse é o ponto. O Kratos, Oi, pois não. aprendeu bastante? Bastante. O que o pessoal tá perguntando, querem saber depois de 5 horas? Caraca, depois 5 horas, pessoal, tem dúvida, hein? Olha lá. Tá vendo? Você tinha noção disso? Não, eu tava E o escutando seguinte, a bem. gente não entrou a fundo no governo Bolsonaro. Né? Nem Tá falamos no no- governo Temer. Se não, mas Mais 3 horas. fica pra uma segunda parte. República 2. Fala, Kratos. Vamos lá, a Amanda Carvalho, ela fala assim, existe algum personagem ou grupo histórico dentro desse período republicano que vocês acham que deveriam ser mais estudado? Nossa, ótima pergunta, né? Eu acho, sabe qual? Ah, E assim, com grandes ressalvas. Eu acho que tem que ser mais estudado pra gente entender o quanto oposição a gente tem que ter a esse grupo. Mas eu acho que sabe muito pouco sobre o nazismo no Brasil. fato. Pô, eu realmente acho- eu nem sabia que tinha. Se sabe muito pouco e tem que saber dessas origens para que a gente possa combater esses movimentos Com que certeza. existiram no passado e que continuam a existir ainda hoje. Eu sou um catarinense feliz. O que me deixa triste quando vem a notícia, grupo nazista descoberto, porque eu fecho e penso, cara, Da Vai onde ser lá. será? quer É meu ver? vizinho. Cara, me dá uma dor no coração de saber que essas coisas ainda existem e esses malucos ainda estão por aí, cara. É uma dor Tão por tão aí, grande, cara. mas tão grande, cara. Então, Não dá pra entender. se eu fosse colocar, temos que saber que o Brasil, muitos brasileiros apoiavam esse regime. E não Foi o podemos, maior partido fora da Europa. e não podemos permitir isso aí. Eu tenho uma opinião forte sobre isso, que é... Aqui, ó. O que? Você quer colocar o livro? É, eu quero que as pessoas vejam esse livro. Aqui, ó. Pra que a gente... Assim, tem uma historiadora chamada Circe Bittencourt, que ela fala assim, o processo histórico, Maravilhosa. normalmente a gente estuda os vencedores. Então a gente aqui falou um monte de presidente, né? A gente falou bem pouco de trabalhadores no geral. Então uma dica é estudar todo mundo que não aparece de cara no seu livro de história. Então se o seu livro de história só tá falando de presidente, quem são os trabalhadores? Se só fala de homem, quem são as mulheres? Se só fala de branco, quem são os negros? Então A história contrapelo. exato, é a história contrapelo, é o contraponto que faz a gente conseguir se entender a partir daquilo que é diferente da gente. Aí, ó, a cabeça faz... puf. E assim, claro, o pessoal pode estar pensando, pô, faltou um monte de coisa. Gente, então leiam Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz, e leiam a História do Brasil do Boris Fausto. Cidadania, o longo caminho. História do Brasil do Boris Fausto. Esse é o primeiro, esse é o primeiro. Eu diria, assim, vou fazer um recorte específico. Eu gostei disso, mas eu quero fazer um recorte específico também. Não vou em partido, eu acho que a questão sindical e dos trabalhistas em geral. Porque, tipo assim, hoje a gente tem uma crise no sindicalismo, quem analisa tem uma crise no sindicalismo muito grande, porque os sindicatos hoje têm muito pouco poder. Isso gera várias questões. Por exemplo, nossa discussão sobre escala 6x1 era uma discussão que tinha que ter acontecido há décadas atrás, só que a gente não tem força sindical dos trabalhadores cobrando o suficiente. Porque a gente está nessa coisa de, ai meu Deus, por favor, meu presidente, me salve. E a gente não consegue fazer nada, porque a gente não tem força para pressionar isso. Então, assim, o Vargas. Por que a gente fala tanto do Vargas? agora. Salário mínimo. A gente fala sobre várias questões que, assim, não foi ele, irmão. Foi por causa da pressão sindical que aconteceu ao longo do tempo. Teve greve geral, você teve vários processos que tem essa pressão. A pressão que a gente falou do João Goulart sobre o aumento do salário mínimo em 100%. Não foi ele que falou assim, rapaziada, isso não é parada, vamos aumentar em 100% o salário mínimo. Existiu uma pressão em movimento por trás que às vezes a gente não sabe muito. Eu acho que entender, e é isso, é entender o coletivo de pessoas que nem a gente. Não é o, que nem eu falei, não é o presidente que praticamente todos eles foram faculdades de direito da USP. São os caras, irmão, que são os professores, que nem eu sou professor, que falou assim, pô, sabe uma parada, mano? Eu acho que eu deveria, se eu for ter que trabalhar dando aula sábado, eu acho que eu deveria receber um pouco a mais sim, porque eu queria ver minha família no sábado.
Mas já que tem que dar aula, o que eu ganho um pouco a mais? E nenhum diretor de escola privada vai falar assim, não, é verdade. Eu vou tirar aqui do meu bolso o meu lucro pra pagar pra você. Faz sentido. Faz sentido. Você tem razão. Então, assim, existiu uma pressão. São essas pessoas que são que nem a gente. E o que eles conseguiram é o que a gente consegue conseguir. Não é o que o cara que tá fazendo a articulação no Congresso vai fazer. Então, acho que isso também ajuda, talvez, a ter esperança nesse mundo difícil de pensar as coisas, porque a gente só fica pensando e refletindo sobre pessoas que não são que nem a gente. Assim, não sei você é senador? Ainda Eu não. não sou senador. Você é presidente? Eu não sou presidente. Mas você trabalha com alguma coisa. Oi, muito. Então pronto. Então assim, eu acho que entender como é que foi essa galera que trabalhou, como é que elas perturbaram pra conseguir ter as coisas que a gente tem e assim, então, como é que a gente conseguiria fazer pra ter mais coisa? Olha, eu acho que entender o atraso industrial brasileiro casado ao nosso sistema educacional. Boa. Porque até 1980 o Brasil tinha o mesmo PIB que a gente está sempre discutindo aqui do que a China, do que a Coreia do Sul. E hoje você vê a diferença de China e Coreia do Sul em relação ao Brasil, E a gente se principalmente no industrializou desenvolvimento. e desindustrializou. Isso. Né? Que é louco. Pensa, essa comparação, se a gente pegar a Coreia do Sul, no período da Segunda Guerra Mundial, tinha um país com um perfil feudal. E, de repente, se torna uma grande potência do mundo, com grandes indústrias ligadas à área de tecnologia. Por quê? Investimento em educação. Todo o dinheiro que os Estados Unidos direcionou para a Coreia do Sul, investir em educação, um projeto de 50 anos. Um projeto de Estado, não um projeto partidário. Pensar a longo prazo. Isso, a longo prazo. E aí deu resultado. A gente poderia Da falar longa 4, duração, 5 Brodel. indústrias, Pois é. indústrias coreanas que atuam aqui no Brasil. E quantas indústrias brasileiras atuam na Coreia? Né? Fica aí. Fica a dica. Manda, Kratos. A Daniela Castro, ela fala assim, olhando para o Brasil atual, qual desses períodos históricos mais parece com o momento político que vivemos hoje? Acho que o pré-ditadura, né? O pré-ditadura. Pré-ditadura. É o que eu colocaria também. O pré-ditadura, toda essa ebulição política, o nós contra eles. São instituições mais parecidas também, eu acho. Essa chegada de fenômenos de comunicação de massa novos, populares. Eu iria nessa aí também. Também tô com o João. Naquele momento a TV, hoje a internet, né? Eu diria que pós a ditadura do Vargas também, porque era um momento de começo da Guerra Fria e os Estados Unidos começaram a se impor um pouco, e a gente agora sente um pouco essa força imperialista, né? Que às vezes a gente até esquece que existe. Aí de repente, nossa, 50% da onde pra onde? Então, me recorda um pouco o final da década de 40 também. Rodrigo Nunes, ele fala assim, se pudessem recontar toda a história da República em apenas 3 eventos chaves, quais vocês escolheriam? Caraca. Posso sentar. Vai lá, João. Vou tentar. Ó, proclamação, Revolução de 30, ditadura. Deixa eu falar que eu acho que eu iria nas mesmas que tu, cara. Olha só. Mas eu já tinha pensado. A gente tá sempre em sincronia, vô. Que coisa, né? Que coisa. Parece que a gente tem um canal junto. Não é? Até parece que a gente trabalha, né? Unidos. Puxa vida, é muito desafiador. Eu imagino que alguns fatos importantes sejam... vamos lá. Eu acho que as revoltas são muito importantes. Então, a Guerra de Canudos, eu acho que mostra como é que o Brasil trata um brasileiro quando esse brasileiro pede ajuda. Boa. Acho que 1954, com o suicídio do Vargas, também a gente tem... Saindo pra um recorte de história social. Talvez, já me sim. pegou, já me pegou. Em 78 também, criação da MNU, 88, a nossa Constituição de 88, acho que ela é muito representativa também. Já roubei. Já foi mais outra. Mas o estabelecimento da Constituição de 88 é um momento muito marcante na história do Brasil. O doutor Ulisses, com a Constituição na mão, traidor da Constituição é traidor da pátria. Olha essa frase. Meu amigo. E digo mais, que design bonito aquela capa, hein? Não, Falo mesmo. Não. Nada, mas isso Pra mim é 2000, primeiro título mundial do Corinthians. Caraca, olha aí. 2012, segundo título mundial Esse do é Corinthians. bem importante. E o terceiro tá pra vir ainda, né? E o Super Mundial, no Super Mundial. Aí Olha aí. Isso. Que afinal vai ser contra o Marcílio. Contra o Marcílio Dias, galera de Itajaí. Tem o clube de futebol de Itajaí, é o Marcílio Dias. Para, tem um... Tem o Cilhão, no gigantão das avenidas. Então, Ganhar do Marcílio Dias. Não, o Marcílio é... Claro. Pedrada. E o clássico com o Brusque. Ah, cara. O Jean falou, hein? Oi? O Jean. É.
Tá. E agora o olhar da geografia, né? Da geografia. Placas tectônicas. Placas tectônicas. Formação da bacia amazônica. As diretas já. Acho que é um movimento, assim, importante, né? Pra virada de toda da nossa história, né? É recente. A questão da redemocratização. A geografia é muito mais contemporânea, tá? E também a questão do plano real, que é um viés econômico. Pô, é muito difícil selecionar só 3, cara. Cara, é A muito. gente vai ter que fazer algum recorte de análise. A gente pegou uma história política, pegou uma história social, pegou uma história econômica mais recente. Mas o plano real também é um momento muito marcante. E eu era muito criança, mas eu lembro, por exemplo, tenho lembranças do meu pai me trazer um Kinder Ovo que custava R$1. Do meu pai ter uma nota de $1 na carteira dele. Ó, $1. Isso em 97. Então, assim, era... De ter a nota, a cédula de R$1. O Kinder Ovo É. me pegou, cara. Eu tenho essa saudade. Era Saudade de R$1. poder consumir. Era R$1. Depois que a gente vira professor, não consegue mais. Eu não tenho mais coragem de dar. Eu quero escolher um Não tenho Kinder mais Ovo ou um coragem. carro, né? É um dos dois. Sei lá quanto custa hoje, eu não tenho mais coragem. Ah, não me lembro. Teve também. uma época até que o real valia mais do que o dólar. Não me Passou- lembro. Passou O dólar um foi pouquinho pra mais. zero, passou, Passou, aconteceu. chegou a passar. Pouca coisa, mas passou. Por pouco tempo, mas passou. Essa era a hora de ir pra Disney. Essa era a hora de Muita fazer. gente foi. Fala, Kratos, a última aí que você falou. Isso, né? tem a última da Patrícia Barros, que ela fala, entre todos esses... Cansado, cara. Um pouquinho. Me lembrou as lives do Pirula. A Patrícia Barros, ela fala, entre todos esses períodos que vocês estudam e ensinam, qual mais desperta interesse dos alunos e por quê? Dos alunos, eu não dou aula em escola desde 2022. Foi meu último ano, foi o ano da eleição. Então, Vale comentário, né, dos vídeos. o que o pessoal mais achava curioso era a ditadura militar. Porque aí vinha a perseguição política e aquela coisa do tipo, mas meu pai falava que não era assim. Não, era bom, era ruim, mas meu avô diz que era bom. Então, por mais que não fosse algo democrático, onde todo mundo ouvia e concordava, mas era o que havia uma participação dos alunos nesses momentos. Então, a ditadura militar, se eu fosse escolher, seria esse aí, mas eu tive um aluno que é muito apaixonado por Getúlio Vargas, que é o Davi. O Davi, uma vez, ele declarou para a família dele que ele era apaixonado pelo homem que matou o Getúlio Vargas. Ele adorava o Getúlio Vargas e assim, e aí eu lembro assim... Varguista de coração. Cara, o bicho gostava muito, cara. Vai E foi- refundar o PTB. e de foi, Vargas. e foi no meu último ano de professor, se eu não me engano. E aí, não, foi no penúltimo ano. E aí eu lembro, assim, de achar curioso a aula sobre Vargas. Ele tinha um hiperfoco. em Cara, e o Vargas. guri tinha um hiperfoco em Getúlio Vargas, cara. E aí eu, esses dias, curtindo um rock lá em Dinossauros? Sonic? É. Não. Getúlio Vargas. curtindo um rock lá em Balneário, eu conheci o irmão dele. E o irmão dele, pô, tu foi o professor do meu irmão. E quem que é teu irmão? É aquele que era apaixonado pelo Getúlio Vargas, o Davi. Mas ele vai ter um filho e vai botar Getúlio Vargas. Não, ô, cara, esse bicho era uma figura, cara. Então eu lembro, assim, do Getúlio Vargas também. Era um assunto que despertava interesse. A geografia, ela só ensina todo esse período a industrialização brasileira. Então a gente não entra nos detalhes como vocês entram na história. Então, principalmente o início da industrialização, substituição por importações, a indústria de base é onde eles mais se interessam. Eu iria na ditadura também, porque eu acho que a ditadura militar despertava um interesse, assim, eu acho que porque a gente consegue abrir mais sobre aspectos de cultura que são próximos o suficiente deles, a gente consegue falar de contracultura, consegue falar de movimentos relevantes, consegue falar de música, filme, blá, 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 ao mesmo tempo que é próximo o suficiente para eles conseguirem entender os efeitos cascata diretos, assim, na vida deles, mas afastado o suficiente para evitar discussões maiores, como, por exemplo, a pós-88, entendeu? Que aí o negócio já pega outro patamar. Fica muito emocional. Fica muito emocional, porque é muito recente, e aí já pega outras questões. Então, eu acho que a ditadura... Ao mesmo tempo também que eu acho que às vezes a gente tem um problema muito sério de falar da ditadura, a gente faz recortes temáticos às vezes ruins e desconectados com a vida das pessoas. Exemplo, eu acho muito louco a gente ficar falando de, sei lá, MPB numa escola pública no interior do Rio de Janeiro. Eu acho que você tem que falar sobre a questão da periferia, a resistência, enfim, periférica da ditadura, que são outras paradas que vão ser muito mais úteis pra ele do que saber que o Caetano Veloso escreveu Cálice. Com certeza. Chico Buarque, né? Isso aí. Ai. Que é uma senhora música, tá? Eu fico emocionadíssimo. Não. Mas assim, mas o meu Davi, entendeu? Não vai estar ligando pra isso. Quando ele ficar mais velho, eu falo. Perfeitamente. Ditadura realmente do Brasil ser disparado. Agora, sem ser Brasil, a galera adora uma Grécia antiga, uma Roma antiga, a galera quer uma treta antigaça. Mas Brasil é ditadura, disparado.
É isso, né, Kratos? Isso. Você tá viajando, hein? Não, tô aqui. Você tava olhando pro nada. Eu vi você assim, ó. Você tava olhando pro nada, velho. Você tava assim, Não, olhar é que sabe perdido. quando você fica olhando, mas tá prestando atenção. Entendeu? Boa, boa. Então Boa. presta atenção aí que eles vão passar as redes sociais e depois quero que você trabalhe aí. Fechou. Tá? Redes sociais, canais. Vogalizando a História, procura no YouTube. Temos, porra, um vídeo de tudo que é coisa. Temos um vídeo sobre a história da República, tem 3 horas e 53 minutos. Mais curto que ele. Chupa, 5 horas e 3. Foi o vídeo que fez eu e o Marco a gente se olhar e dizer: chega, cara. Até onde a gente vai, cara? Para, vamos trabalhar menos. Temos esse vídeo e vários outros. Então, da ditadura, vários vídeos que abordaram a ditadura. Tem uma história de vários presidentes lá também. Nilo Peçanha, Arthur Bernardes, Fernando Henrique Cardoso, vários deles. Não é uma crítica, mas é muito boa. A sua voz é muito boa pra dormir, cara. O pessoal fala muito isso. Eu falo da voz dele o tempo todo, cara. Ele não aceita isso. cara. Ele não aceita isso. Eu aceito Eu falo que tem mal você Não é que é mano. Ele chato, fala, mas é que é boa pra dormir. Consigo, é muito Não. bem editado. Não, mas muito o som, cara, é um ritmo que você vai pegando. Cara, que eu tenho um sotaque muito característico da região onde eu vivo, né? E isso é muito distante de outras regiões do Brasil. A galera diz que às vezes eu falo cantando. Mas você tem um timbre também. Você tem um timbre. Pode ser, pode Você ser. tem um- Mas eu aceito. E eu não levo como ofensa. O que eu já vi de DM, né, dizendo, bota pra As dormir. pessoas falam isso de mim também e eu não levo como ofensa. Pô, eu sempre durmo com você lá. Deixa colocando. Meu afilhado, filho do meu sócio. Ficou mal isso. Não, Vai ser- nem As ninguém. pessoas passam todos os tipos de momentos da vida por você. verdade. Mas meu afilhado, filho do meu sócio, diz que bota o podcast do pai do Dindo pra ele dormir. Olha Então, só. assim, isso é bem comum. E outro canal é o História e Cinema, que eu faço com o meu amigo Vitor Soares e com o João Barbarossa. Então, confere lá que toda sexta tem vídeo novo, onde a gente fala de história e cinema. Então, O título é autoexplicativo. é autoexplicativo. Pô, quem fala esse canal História e Cinema? Porra. É que nem serpentes no avião lá, como chamava? Serpentes a bordo. Serpentes a bordo. Serpentes né? a bordo. O que é o filme? Serpentes dentro do avião. Então, pô, tem Aviões e música do Lito só fala de avião, velho. Não é? Não, nós fala de história. Aí O próprio metade ele Lito tá fala, enganando. Mas o nosso fala realmente de história e cinema. Então, pô, tem conteúdo nosso na internet aí de um montão de coisa. Confere lá que tudo é legal. E houve também os outros episódios que eu participo aqui também no Inteligência Limitada. Pô, pode crer. Um da Guerra do Vietnã que eu participo com João Barbarossa. Que coincidência. Houve também o do Brasil Império, que eu participo com verdade. Walter Sola. É outra dupla. Tem um monte de coisa aí. Agora vai ter um outro depois com o Diego quando você vai fazer também. É a primeira vez, mas só a primeira. É isso. Ainda vamos Primeira passar. de muitos. Primeira de muitos. Cara, geografia com geografia, mais de 2.000 vídeos, geopolítica, atualidades, muita discussão ligada à geografia física, ligada à climatologia. E se você for prestar também Enem, vestibulares, a gente trabalha tudo. A geografia é a ciência mais ampla de todas, aquela que olha por cima e vê tudo acontecendo, aponta, discute e propõe. A geografia é mais legal que a história, hein? Ah, pronto, começou. Que corajoso, velho. Corajoso, cara. Corajoso, velho. A gente falou que era contra a violência. O geógrafo gosta de polêmica e treta, cara. Vixe, É historiador. todos. A gente te aceita do jeito que tu és, gente. Nós estamos contigo. Pode mudar de ideia também. Tem problema. Eu sou o João, tenho um canal com a Operação Barba Russa. Se procurar Barba Russa, você aparece. Eu faço mais vídeo pra TikTok, Instagram, mas também tenho um canal no YouTube. No TikTok, Instagram eu faço de tudo um pouco, falo um monte de babujada sobre um monte de coisas relacionadas à história de todas as maneiras possíveis. Tem react também. No YouTube eu tenho basicamente 3 vídeos, um falando sobre mitologia, um fazendo um resuminho sobre alguma matéria que você está tendo na escola e o experienciando a história de alguma maneira, onde eu tenho umas ideias de doente, muito tipo, bom. como deve ser passar um dia como um nobre da Idade Média? Aí eu faço tudo, desde acordar, café da manhã, treino de espada. O que demais, velho. O desse mês é... Caça javali. e Desse tal. mês eu fiz um treino de atleta olímpico grego. Foi péssimo. Completamente pelado. Comi um monte de coisa esquisita, recebimento de dardo, disco, banho, massagem com óleo, foi horroroso. E pra desempenhar ali no físico mesmo. Sofri, né? É isso. Mas é isso aí, se você legal. gostar, tamo junto aí. Ousadia pura. Obrigado. Pessoal, E não- o canal História e Cinema, só reforçando. Que é de história e cinema. Caso você não queira ver o Vogue no História de Cinema, você vê. me vê no História e Cinema. João. É isso. Gente, meu nome é Walter Sola, sou professor de História, tenho um canal chamado Se Liga Nessa História. Eu tinha um canal desde 2014, com mais de 1 milhão e 600 mil inscritos. E agora eu tô com um novo canal, então se você colocar lá Se Liga na História, pode cair no antigo. Então coloca Se Liga na História /Walter Sola.
Aí é nóis. Já usei muito pra dar aula, tá? Foi, o Walter É uma tá na internet há lenda, muito uma tempo, lenda, cara. uma Verdade, lenda. é uma sumidade da internet o Walter, tá? lenda. Você vê. Só eu não sabia. Lenda do YouTube. Ô, Kratos, Sim, pois não. tá aí? Tô aqui. Então fala. Lembrar quem ainda não se inscreveu, se inscrever, né? Que a gente ficou aqui. Olha o olhinho dele, olha o olhinho. Cara, 5 horas, cara. 5 horas. Estamos aqui. Merece um like, merece Like, se inscrever no se inscrever. canal. Quem tá na televisão dá pra se inscrever, Pô, dá vai pra dar chegar like 6 também. milhões logo aí. Exatamente. E agora é hora de você brilhar depois dessas 5 horas e 18 minutos. O que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa Olha, conversa? pra provar que você chegou até aqui, teve muitas frases, mas eu lembrei de uma que é do FHC, que é fumei, mas não traguei. Olha só. Deixa aí. Bem, mas não traguei. Escreva nos comentários, o pessoal não vai entender nada, Não vai. então. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau e que bom que vocês vieram. Valeu!